Nosso protagonista queria alcançar o auge das artes marciais, mas já sabia que era uma posição que nunca conseguiria, não importasse o quanto tentasse. No entanto, ele estava desesperado para alcançar seu objetivo e, por causa disso, decidiu seguir uma lenda que foi transmitida por gerações. Aparentemente, havia uma fruta dourada localizada dentro de um santuário guardado por um dragão. Dizem que esta é uma fruta que concede imortalidade. E depois de uma batalha árdua e longa contra o dragão, nosso protagonista alcançou a fruta dourada. Ele ficou surpreso ao ver que a fruta realmente existia, e sentou-se sobre o cadáver do dragão como um verdadeiro conquistador antes de fazer um movimento para comer a fruta. Ele está confiante de que, ao comer a fruta, será capaz de alcançar o auge das artes marciais. O nome do nosso protagonista era Gilfus Eldrigan, e ele foi aclamado como o mais forte do mundo. Décadas depois, Gilfus envelheceu e está em seu leito de morte. Ele está cercado por seus familiares, e sentado ao lado dele está seu filho mais velho, Gillian. Gillian percebe que seu filho parece triste e o incentiva a ser bom, dizendo que sua hora chegou. Gillian está triste por estar prestes a perder o pai da mesma forma que perdeu a mãe. Quando está prestes a falecer, Gilfus pensa na fruta da imortalidade e percebe que era apenas um monte de bobagens. No entanto, ele se consola com o fato de ter sido abençoado com uma esposa e filhos. Ele diz a seus filhos que viveu uma boa vida e que não se arrepende. Embora, no fundo, isso fosse uma grande mentira. Gilfus basicamente se arrepende de não ter tido mais tempo para alcançar o auge das artes marciais. Momentos depois, ele falece e, de repente, abre os olhos novamente. Ele está chocado e se pergunta por que tudo parece diferente. Ele sente que seu corpo está leve. Quando olha ao redor, percebe que tem mãos de bebê. É quando ele percebe que é um bebê e está em um berço de bebê. Ele não podia acreditar em seus olhos, mas tentou se acalmar, pois era uma estrela de 10 em sua vida passada. Gilfus conclui que sua posição não é nada normal e começa a se perguntar quem poderia ter feito isso com ele. De repente, ele percebe que a tal fruta da imortalidade que ele comeu não era realmente uma fruta da imortalidade. O poder da fruta era a reencarnação, não a imortalidade, assim como ele suspeitava anteriormente. Isso faz sorrir ao considerar uma sorte melhor ter isso. Com isso, ele acredita que pode finalmente alcançar o auge das artes marciais. Ele percebe que há outros bebês ao redor dele. E como ele está em um prédio separado, ele percebe que deve ter renascido na família Eldragon. No entanto, ele começa a se perguntar por que há tantos bebês na sala. Nesse momento, empregadas entram na sala com mamadeiras. Elas alcançam um dos berços e pegam um bebê goblin para alimentá-lo. Gilfus fica chocado ao ver um goblin na sala e se pergunta o que as empregadas estão planejando fazer. Depois de alimentar o goblin com uma substância vermelha, o goblin explode, derramando sangue no rosto de Gilfus. Ele está chocado ao ver isso, e o medo percorre seu corpo enquanto ele tenta descobrir o que está dentro da garrafa. As empregadas então decidem diluí-lo um pouco e continuam dando para as crianças. Gilfus logo é agarrado por uma empregada enquanto ainda está tentando descobrir o que é que elas alimentaram o goblin que o fez explodir. Ele pode ver claramente que o conteúdo da garrafa não é leite, mas parece estar transbordando de magia. Ele não pode acreditar que as empregadas estão alimentando bebês com algo tão perigoso. A empregada empurra a garrafa em sua boca, e quando ele prova o conteúdo da garrafa, Gilfus finalmente percebe que é sangue de dragão antigo. Ele não pode acreditar o quão insanas elas são por fazerem bebês beberem sangue de dragão. Ele finalmente percebe por que disseram que iriam diluí-lo. Ele decide que precisa cuspir, mas lembra que já engoliu um pouco. No entanto, ele conclui que uma pequena quantidade não o matará. Ele percebe que os outros bebês também estão cuspindo a substância e decide que esta é a melhor coisa para ele fazer antes de explodir. Nesse momento, ele percebe que pode estar cometendo um erro ao cuspir. Ele percebe que se absorver todo o poder mágico, pode acabar superando seu eu passado e finalmente alcançar o auge das artes marciais. Ele não tem ideia do que está acontecendo, mas decide usar a situação da melhor maneira possível. Ele bebe tudo na garrafa com um rosto determinado a mostrar a todos por que eles não deveriam mexer com ele. Até a empregada fica chocada ao ver que Gilfus está consumindo alegremente o sangue de dragão que está sendo dado a ele. A empregada também está feliz que as coisas estão funcionando a favor deles. Depois que ele termina de beber toda a garrafa, ele é colocado de volta em seu berço, e ele percebe que os outros bebês também sobreviveram ao sofrimento. Assim como um bebê normal, ele começa a sentir sono por ter desfrutado de uma boa refeição. 7 anos depois, Gilfus é visto praticando suas habilidades de força colocando uma pedra em seus pés enquanto faz uma flexão com uma mão. Ele atinge 1000 flexões antes de empurrar a pedra para longe na distância. Ele olha para seu corpo volumoso e admite que adora. Aparentemente, Gilfus agora se chama Zek Eldrigan. Zek atribui toda a força que tem à qualidade do sangue de dragão que consumiu.
O sangue do dragão parecia conter uma vasta quantidade de poder, e até mesmo os bebês que ingeriram apenas um pouco ganharam corpos que são muito mais fortes do que os de humanos normais. Graças ao verdadeiro poder da fonte divina do dragão que ele já havia absorvido em sua vida passada, Zack foi capaz de absorver cada gota do poder único do dragão antigo. Zack foi capaz de passar por uma transformação que o deixou chocado. No entanto, Zack percebe que ele ainda é um guerreiro de uma estrela, deixando desapontado, já que ele deveria ter pelo menos 4 estrelas. Basicamente, uma estrela é a verdadeira fonte de poder de alguém, que é comprimida ao seu limite máximo. Alguém imagina seu corpo como um universo e deixa as estrelas se moverem dentro dele. Acontece que a dificuldade aumenta a cada estrela porque quanto mais estrelas, maior a força. E Zack, em sua vida passada, conseguiu atingir a classificação de 10 estrelas, o que o tornou a única pessoa no mundo a fazê-lo. Já se passaram 7 anos desde que Zack nasceu como filho do atual chefe da família Eldragon, mas ele é um filho ilegítimo. Sua mãe já havia morrido e seu pai nunca mostrou o rosto. Zack não pode acreditar que tem um lixo como pai. Aparentemente, ele reencarnou um milênio depois, onde o mundo se tornou um lugar para os fracos morrerem nas mãos dos fortes. Existe também um ritual estranho conhecido como o julgamento do dragão. Apenas os bebês que sobrevivem bebendo sangue devem ser treinados como guerreiros dragão, mas Zack não recebeu nenhum treinamento de ninguém. Ele tenta fazer algumas perguntas à empregada, mas a empregada simplesmente responde que não tem permissão para dizer isso. Zack desabafa com a empregada, lembrando-a de que aqueles que passaram no julgamento deveriam receber treinamento de combate, mas ele está cercado apenas por empregadas e nenhum instrutor à vista. A empregada age como uma boneca ao perguntar a Zack se há algo que ele precise, mas ele diz que não. Na verdade, Zack pode se virar sozinho, pois atualmente está focado em construir seu corpo mais do que em receber treinamento de combate. Zack então pergunta à empregada se ela pode lhe dar informações sobre as outras crianças da família principal, mas a empregada lhe dá a mesma resposta, que é que ela não tem permissão para dizer. Zack tenta dar a volta por cima para obter uma resposta, mas a empregada mantém sua resposta. Zack está irritado ao se perguntar se essa é a única coisa que a empregada pode dizer. Zack então pergunta à empregada se ele está na casa para ser maltratado, mas a empregada desmascara isso, dizendo que eles foram ordenados a cuidar de suas necessidades pessoais. Zack percebe que a criada é uma lutadora 3 estrelas, e para treinamento de combate, ela o ajudaria. Como a criada não está sendo útil, Zack decide que é hora de ir para a floresta. Ele não consegue acreditar que está morando com uma criada há 3 anos e eles não têm nenhuma conexão real. Zack espera uma resposta, mas não recebe nada da criada que parece estar ignorando-o agora. Zack entra na floresta e come um monte de ervas venenosas, que obviamente têm um gosto horrível. No entanto, ele não se importa, pois considera isso parte de seu treinamento. De repente, ele percebe que há um rastro fraco seguindo. Ele se pergunta por que alguém o estaria seguindo e não apareceria para dizer algo. Ele ignora quem quer que seja e se concentra no que está vindo na frente dele. De repente, ele nota um javali furioso na frente dele. Ele percebe que a névoa negra vindo da pessoa que o seguia não existia em sua vida passada, deixando-o imaginando o que é exatamente. No entanto, Zack se mostra ao javali. E assim como o nome sugere, ele avança em direção a Zack. Zack sorri quando percebe que tem a atenção do javali. Zack assume a postura perfeita para desviar facilmente do javali. E uma vez que o javali está bem à vista, Zack dá um soco em seu estômago. Isso deixa um impacto terrível que esmaga as entranhas do javali e o mata com um único golpe. Zack está impressionado que apenas um leve toque dele, um único estar, foi capaz de derrubar o javali. Zack então conclui que a qualidade da estrela é o que importa, não a quantidade. Zack pega o javali e o coloca em seu ombro enquanto volta para casa. Zack fala sobre como já está cansado de ficar sozinho, e ele pensa em partir em uma aventura. No entanto, ele percebe que o mar será o único lugar para onde ele pode ir, mesmo que queira ir para qualquer lugar. Enquanto isso, o cara estranho que estava seguindo Zack está chocado que ele foi capaz de derrubar um javali com apenas um único soco sem nunca ter recebido uma gota de treinamento de combate. Além disso, ele não consegue acreditar que Zack realmente percebeu que ele estava escondido. Ele basicamente conclui que Zack não é uma criança normal. Como sua mãe morreu muito jovem e seu pai não tinha interesse nele, ele conclui que não há como Zack ter recebido uma educação adequada. No entanto, ele não tem permissão para fugir, pois é filho do chefe da família e, por causa disso, tem sido mantido sob vigilância. O cara estranho percebe que as coisas estão ficando muito interessantes a cada momento. Zack volta para casa e percebe que há visitantes na casa. Ele pode sentir a força desses visitantes, e ele se pergunta o que é que eles querem dele. Ele caminha até a porta para espionar a conversa deles, e pelo que ele pode sentir, não há intenção de matar vindo deles.
Ele então finalmente abre a porta para ver alguns homens na sala, e ele pergunta por que eles vieram. Ele percebe que os homens têm o emblema Eldragon em suas roupas. Isso deixa ainda mais curioso, e ele se pergunta o que os homens querem dele. Nesse momento, os homens dizem a ele que vieram buscá-lo porque ele precisa passar por um exame. Zack quase enlouquece quando ouve isso, já que ninguém lhe contou sobre nenhum exame maldito. Logo depois, Zack é levado para a casa principal. Ele nunca esperou que voltaria depois de 1000 anos, já que estava longe de lá. Zack é vestido com um uniforme escolar pelos homens que vieram à casa. Acontece que ele foi trazido para a casa principal não para luxo, mas para frequentar a academia conhecida como Ninho do Dragão. Esta era uma academia que foi estabelecida pela família Eldragon, e todos que nascem na família pretendem se matricular na academia. Aparentemente, todos recebem educação quando completam 7 anos de idade, e hoje foi o exame de admissão. Mas Zack não recebeu nenhuma educação em primeiro lugar. No entanto, Zack não tem escolha a não ser fazer o exame, já que é obrigatório, e é por isso que ele foi trazido de onde ele está hospedado na floresta. Zack está frustrado com tudo, e isso faz abaixar a cabeça com dor. Enquanto os outros alunos passam por ele, um deles com cabelo azul, Langus se aproxima dele. Langus é da antiga Vila Scale, e ele pergunta a Zack se ele está bem ou se está com algum tipo de problema. Zack se vira para olhá-lo, e ele rudemente pergunta a ele o que ele quer. Langus parece ser uma pessoa tímida enquanto diz a Zack que ele estava apenas tentando ajudar, já que ele parece estar com problemas. Zack está chocado com a abordagem de Langus. Ele pode sentir que ele é do tipo tímido, mas ele percebe que ele tem algum poder correndo através dele. Zack se levanta e pede desculpas por ser rude. Ele então se apresenta, e ele diz a Langus que ele está apenas confuso sobre o que os chefes de família estão planejando fazê-los fazer. Langus então responde que o conteúdo do exame não muda de ano para ano. No entanto, Zack esclarece, dizendo a Langus que ele realmente não sabe do que se trata o exame. Langus fica chocado quando percebe que o cara na frente dele realmente tem zero conhecimento do que ele está dizendo. Langus se pergunta se Zack ficará bem, já que ele não tem ideia do que ele quer enfrentar durante o exame. Langus então decide ter a dor de explicar a Zack. Assim que ele está prestes a começar a explicar, um grupo de valentões aparece por trás chamando Langus de Nanico. Até Zack fica chocado ao ouvir alguém chamando Langus de Nanico. O grupo de valentões acaba sendo liderado por um cara, Hatton, e ele também é da Old Scale Village. Hatton zomba de Langus perguntando a ele por que o Nanico como ele está vindo para o exame quando ele pode ir para casa e apenas brincar. Langus ainda não consegue captar a indireta enquanto responde que ele veio para o exame, mas isso só faz Hatton gritar com ele. Hatton diz a Langus que ele é um lixo e que não há como alguém como ele entrar na academia. Hatton continua rindo de Zack enquanto lembra que seu pai é um dragão falso. Zack percebe que Langus está irritado, pois ele pode ver que ele cerrou o punho. Aparentemente, a família Eldragon tem uma hierarquia, que é estabelecida por um monarca absoluto. Os novatos são conhecidos como dragões menores, os soldados comuns são conhecidos como dragões jovens, e a classe de capitão são os dragões adultos. Sentados no topo estão os anciãos ou classe executiva, e eles são conhecidos como os dragões anciãos. No entanto, há um nível na parte inferior que é reservado para lixo, e eles são chamados de dragões falsos. Os dragões falsos são aqueles que não conseguiram entrar no ninho do dragão ou aqueles que não conseguiram se formar na academia. Eles são basicamente referidos como falsos, mas Langus quer provar que pessoas como ele não são falsos. Zack então decide se juntar à conversa, e ele pergunta a Hatton como ele sabe que Langus é lixo quando ele nem sequer passou pelo exame. Hatton está chocado com a interferência de Zack, e ele pergunta a ele quem ele é e se ele tem um problema com ele. Zack responde que ele é legal, mas ele só quer saber por que Hatton acha que é impossível para Lange entrar na academia. Hatton então responde que pessoas como Lange são fracotes. Zack está chocado ao ouvir isso, e ele simplesmente diz a Hatton que Langus é mais forte do que ele e sua gangue de lixo. Isso irrita Hatton, pois ele pergunta a Zack se ele está insinuando que eles estão abaixo de alguém como Langus. Antes que a coisa toda possa explodir, um examinador aparece para dizer aos alunos que o exame de admissão está prestes a começar. Ele diz aos candidatos que eles são obrigados a pegar uma etiqueta de número após o registro. Hatton encara Zack com tanto nojo, prometendo que ele vai se lembrar do rosto dele. Zack se surpreende que Hatton já esteja irritado, e ele se pergunta por que os jovens de hoje são tão impacientes. Langus se surpreende ao ouvir Zack dizer isso, já que todos têm a mesma idade. Langus então acrescenta que qualquer um ficaria bravo se fosse chamado de fraco. Zack então pergunta se o exame é obrigatório, mas Langus menciona que ele é livre para desistir se achar que não tem capacidade para participar. Isso surpreende Zack, mas isso prova ainda mais a Langus que Zack não sabe de nada. Langus então aconselha Zack a desistir, pois ele pode se machucar durante o exame.
Zack avisa a Langus que não tem intenção de desistir. Langus se surpreende ao ver o quão confiante Zack está, mesmo sem ter ideia do que se trata o exame. Zack então sugere que eles se mexam antes que o exame comece. Momentaneamente, todos os candidatos estão reunidos. O examinador está na frente para lhes dizer os detalhes do exame. Ele os informa que tudo o que eles precisam fazer é deixar um arranhão na pedra à frente deles para passar no exame. No entanto, nenhuma arma além das fornecidas pelos examinadores é permitida. Para tornar isso interessante, eles podem usar suas próprias mãos, desde que consigam fazer um arranhão na pedra. O examinador então revela que todos têm 3 tentativas cada, mas Zack não vê isso como um exame particularmente difícil. Langus fica horrorizado ao ouvir isso, e Zack se pergunta qual é a surpresa, já que tudo o que eles precisam fazer é fazer um arranhão na pedra. Zack já estava esperando algum exame maluco por causa do teste que eles os fizeram passar, fazendo-os beber sangue de dragão. Mas com o que ele está vendo, Zack está muito desapontado. O examinador então ordena que o exame comece. O primeiro candidato caminha até a pedra e a corta com toda a sua força, mas isso estilhaça sua espada e deixa um estrondo alto que quase ensurdece os presentes. Mesmo com toda a força que colocou nisso, ele foi incapaz de deixar um arranhão na pedra. O menino cai no chão com dor, e os examinadores perguntam se ele está disposto a usar suas 2 tentativas restantes, mas ele está com tanta dor que não consegue. Eles declaram isso uma perda, e ele é levado embora. Zack então percebe que Langus está agindo de forma estranha, e ele se pergunta por que isso está acontecendo, já que o exame parece ser fácil. Zack então pergunta a Langus sobre a pedra. Langus revela que a pedra é chamada de Pedra da Regeneração, e ela pode reparar qualquer pequeno arranhão instantaneamente. Ela também tem a capacidade de refletir um impacto de dano em 100 vezes mais se atacada com força bruta. Zack conclui que a pedra é bem ultrajante. Langus então menciona que alguém pode realmente deixar um arranhão nela se o poder da fonte de éter dentro de uma pessoa for devidamente circulado. Com o que ele acabou de ouvir, Zack percebe que isso basicamente se resume ao manuseio adequado do poder da fonte de éter, em vez da habilidade individual de artes marciais. Zack dá uma olhada nos participantes e percebe que há um número considerável de candidatos que deveriam ser capazes de passar no exame. Ele percebe que Hatin e seus caras também são fortes o suficiente para passar no exame. De onde ele está sentado, ele pode ouvir os candidatos falhando um após o outro depois que seus braços são quebrados ao tentar deixar um arranhão na pedra. Momentaneamente, o examinador chama o número 315, que é o número de Zack. Langus teme por Zack, e ele exorta Zack a desistir, mas Zack garante a ele que ele ficará bem. Zack se aproxima, e assim que o examinador fixa seus olhos nele, ele sente uma imensa pressão e aura vindo de Zack. Zack é perguntado sobre uma escolha de arma, e Zack responde que não há necessidade de uma, pois ele planeja usar suas próprias mãos. O examinador pergunta novamente se ele realmente não quer usar uma arma, e ele diz que sim, garantindo ao homem que seus punhos são suficientes para fazer o trabalho. Quando os outros alunos ouvem isso, eles começam a zombar dele dizendo que não há como ele conseguir fazer um arranhão na pedra apenas com seus punhos. Nem mesmo Langus acredita em Zack, pois ele realmente acredita que seus braços e punhos podem ser arrancados. Langus começa a se culpar dizendo que deveria ter tentado impedir Zack de participar do exame. Como Zack já decidiu o que quer, o examinador diz a ele para prosseguir. Zack examina a pedra e admite que ela é feita de um mineral que ele nunca viu antes. Ele conclui que é algo que se formou depois de 1000 anos. Ele percebe que há muitas coisas que ele ainda não sabe, mas ele decide transferir todas elas para o futuro. Zack se fortalece, pronto para socar a pedra. Com a quantidade de poder que ele gerou, ele acredita que deve ser suficiente para fazer o que ele quer com a pedra. A técnica que ele prefere usar é chamada de forma de técnica de combate de matador de dragões. Uma aura amarela brilhante se forma ao redor de seu corpo e braço enquanto ele esmaga seu braço na pedra. Isso estilhaça o topo da pedra no impacto, deixando um barulho alto e uma nuvem de poeira. Todos ficam surpresos, mas enquanto todos estão fechando os olhos do examinador permanecem abertos, agindo como se fosse grande coisa. Zack solta um suspiro de alívio, mas percebe que a técnica é um pouco avançada para ele em sua idade. Ele examina seu braço para ver que está sangrando, e seu uniforme também está rasgado. Em vez de se elogiar por quebrar a pedras, Zack conclui que seu treinamento não é suficiente. Os outros alunos ficam se perguntando como ele fez isso. Por outro lado, Hatton está apenas furioso por Zack ter sido capaz de esmagar a pedra. Langus está pegando sua mandíbula do chão, já que Zack é a última pessoa que ele espera que passe no exame. Até mesmo o examinador considera que ele acabou de assistir uma impossibilidade, porque apenas alguém que é um rank de 4 estrelas ou superior deveria ter sido capaz de estilhaçar a Pedra da Regeneração.
Como Zack é um filho ilegítimo, o examinador se pergunta se ele de alguma forma herdou os poderes da casa. O examinador também percebe que já viu o movimento que Zack usou em outro lugar. Zack então caminha até o examinador perguntando a ele como ele se saiu no exame. O examinador informa que ele passou, e ele recebe uma garrafa com uma substância verde dentro. Zack pergunta ao examinador júnior sobre o conteúdo da garrafa, mas o cara apenas o encara com ódio dizendo para ele se afastar. Zack apenas assume que a garrafa é uma recompensa por passar no teste. Zack retorna ao seu novo amigo, e Langus o elogia por quão incrível ele foi. Zack então pergunta a Langus sobre a garrafa, e ele revela que é uma poção de cura. Zack fica confuso quando ouve isso, e Langus menciona que é uma poção de cura de grau normal. Zack verifica mais uma vez e percebe que a substância não parece venenosa. Ele começa a se perguntar se a referida poção de cura pode realmente ser um elixir. Aparentemente, um elixir é uma poção feita de materiais muito raros, e é combinado com ervas que crescem apenas em reinos secretos. Além disso, núcleos de elixir puro de bestas divinas e fantasmas são adicionados. Beber o elixir basicamente cura feridas antigas e recentes instantaneamente, ao mesmo tempo em que aumenta o éter de alguém. No entanto, refinar o elixir é muito difícil, pois seus ingredientes são muito difíceis de encontrar. É por isso que raramente aparece no mercado. Zack então consome a poção de cura e, como esperado, seus braços rasgados se curam de volta. Zack fica impressionado e percebe que a poção de cura é realmente um elixir. Langus então diz que não tem ideia do que é um elixir, mas as poções de cura de Eldragão são muito melhores do que as obtidas nas lojas. Langus considera isso uma coisa normal, enquanto Zack fica completamente impressionado, já que todas as suas lesões cicatrizaram instantaneamente. No entanto, ele percebe que não há aumento de éter como quando ele toma um elixir. Langus então diz a Zack que ele é bem impressionante, mas Zack não acredita nisso. Zack examina a garrafa e percebe que é basicamente o que o conhecimento humano conseguiu criar por mais de 1 milênio. Langus então lembra Zack que ele é bem forte, e Zack responde que ele pretende ser o mais forte, então não está surpreso. Hatton e seu grupo de valentões logo dão um passo à frente para fazer o teste, e todos passam. Zack não está surpreso com isso, pois já sabe que eles vão passar. Finalmente, o candidato 414 é chamado, e este acaba por ser Langus. Enquanto ele desce as escadas, Zack percebe que Langus está nervoso, e ele o exorta a se recompor, garantindo-lhe que ele ficará bem. Langus basicamente se vira, dizendo a Zack para parar de levar a fasquia tão alto. Quando Langus chega ao local do teste, ele pega uma espada, deixando Zack a se perguntar o que o cara está realmente fazendo. Langus respira fundo e lança seu golpe de espada na pedra. No entanto, ele não consegue deixar um arranhão e até cai no processo. Como de costume, o examinador informa que ele tem mais 2 testes. Langus então se levanta para tentar novamente, mas o resultado permanece o mesmo. Ele cai no chão em lágrimas, imaginando se está prestes a falhar, assim como seus valentões lhe disseram que faria. Como esperado, Hatton e os outros já estão rindo dele, dizendo que o filho do meio-dragão sempre será meio-dragão. Eles o exortam a desistir, lembrando a Zack que ele disse antes que alguém tão fraco quanto Langus é mais forte do que eles. O examinador então diz a Langus que ele tem apenas mais uma tentativa. Eles perguntam se ele quer tentar novamente, e Langus começa a gaguejar enquanto cai em um estado de total escuridão. Nesse momento, a voz de Zack aparece na escuridão perguntando o que ele está fazendo. Langus se vira confuso, e Zack sugere que ele use uma lança em vez de uma espada. Langus ainda está confuso com isso, e Zack diz que ele quer dizer o que disse. Zack repreende Langus por usar uma arma que não lhe serve. Zack garante a ele que, não importa quantas vezes ele tente, ele não conseguirá fazer um buraco na pedra usando uma espada. Hatton e seus amigos começam a rir de Zack novamente, dizendo que Langus foi ensinado a usar uma espada desde que era criança, e ele nunca teve aulas de lança. Ao mesmo tempo, eles acreditam que Langus ainda permanecerá seu eu patético, mesmo que troque de arma. Zack então pergunta ao examinador se eles podem trocar de arma no meio do teste. O examinador garante a Zack que não há problema em fazer isso. Zack sorri para Langus, dizendo a ele que ele está livre para seguir em frente e usar uma lança. Zack se posiciona como um orador motivacional adequado, perguntando a Langus se ele está pronto para partir como um perdedor, mas Langus diz que não. Langus então se levanta enquanto diz a Zack que aceitará sua sugestão e tentará usar uma lança. Aparentemente, o pai de Langus não podia entrar no ninho do dragão e estava sempre recebendo zombaria. Mesmo com tudo isso, ele nunca desistiu e ainda fez questão de criar bem seu filho. Por causa de tudo que seu pai fez por ele, Langus está disposto a provar que não é falso. Ele se lembra de Zack dizendo que sempre terá o mesmo resultado, não importa quantas vezes use uma espada. Ele não conhece Zack há muito tempo, mas está escolhendo acreditar nele.
No entanto, ele não sabe como deve usar a lança, e Zack apenas lhe diz para empurrá-la direto. Ele o exorta a não pensar muito sobre isso e apenas fazer isso. Langus sabe que é impossível para um portador de lança pela primeira vez acertar a pedra de regeneração e danificá-la, mas ele nunca terá certeza se não tentar. Mesmo que ele tenha acabado de conhecer Zack, ele está escolhendo confiar nele. Já que Zack acredita nele, ele também quer fazer o mesmo. Langus assume sua postura e percebe que a energia da fonte éter que flui através de seu corpo é realmente diferente de quando ele estava segurando uma espada. Langus corre em direção à pedra e a atinge, deixando uma enorme onda de choque. Hatton e seu grupo de valentões começam a rir, dizendo que não houve diferença, mesmo que Langus tenha trocado de arma. No entanto, em uma olhada mais de perto, eles percebem que Langus foi capaz de fazê-lo. Eles ficam chocados quando veem isso, e até o examinador não consegue acreditar que Langus realmente perfurou a pedra com a lança. Zack está orgulhoso de Langus e aplaude para ele. Langus não consegue acreditar em seus olhos quando o examinador registra em seu livro que ele passou no teste. Langus é forçado a perguntar novamente para confirmar, mas Zack o abraça por trás, garantindo-lhe que ele realmente conseguiu. Com lágrimas nos olhos e felicidade, ele abraça Zack. Hatton e seus amigos não querem acreditar que Langus realmente passou no teste, e todos acreditam que é um golpe de sorte. O examinador então grita no topo de sua voz dizendo aos candidatos que o exame acabou e o que vem a seguir é a cerimônia de entrada. Quando Zack ouve isso, ele fica surpreso. Ele não consegue acreditar que arranhar a pedra é o único teste que eles vão exigir deles. Langus então diz a Zack que pode realmente haver outro exame depois que eles entrarem na academia. Zack então pergunta a Langus o que eles devem fazer, já que já passaram no teste, e Langus revela que os chefes da família Eldragon aparecerão para dar aos participantes suas palavras de felicitações. Nesse momento, um monte de homens que cultivam aura aparecem à distância, caminhando em direção aos estudantes. Entre eles está um cara que chama a atenção de Zack, e ele pergunta a Langus quem é o cara sombrio. Langus não consegue acreditar que Zack acabou de falar mal do chefe da família. Zack não se segura ao chamar o chefe da família de cara feio. Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Langus cobre sua boca com a mão. Langus implora Zack para ficar quieto e não dizer nada. E mesmo que seja difícil, Zack decide ficar quieto. Zack olha para os homens que são considerados as forças de Eldragon. Ele está impressionado porque há um par de caras decentes, já que são principalmente 6 estrelas. No entanto, o chefe da família, Baus Eldragon, é um guerreiro de 8 estrelas, o que o torna um grande negócio. Em sua época, havia apenas algumas 8 estrelas no mundo, e Zack se pergunta quantos restarão. Zack então conta a Langus como ele se sente. Ele o informa que não gosta de Bauza. Ele nem se importa se o homem é seu pai ou não. Nesse momento, Bauza dá um passo à frente com uma aura esmagadora para se dirigir aos alunos. Ele diz apenas algumas palavras aos alunos, e isso é ele dizendo a eles para se tornarem a carne e o sangue do Eldragon. No entanto, essas palavras carregam um peso esmagador junto com sua aura, pois todos os alunos, exceto Zack, começam a tremer. Até Langus reclama de como é difícil para ele respirar, mas Zack não sente nada da presença de Bauza. Tudo que ele pode sentir em relação a Bauza é puro ódio, embora ele não saiba por quê. Depois que ele termina de se dirigir ao aluno, Bauza se vira para sair. Outro ancião então assume as rédeas, dizendo aos alunos que o chefe da casa está esperando grandes coisas deles. Essa pessoa chama a atenção de Zack também, e ele começa a se perguntar quem é o ancião de cabelo loiro. Zack descobre que a partida de Bauza reduziu um pouco a tensão sobre os alunos, mas todos permanecem compostos do rescaldo da presença de Bauza. O examinador então dá um passo à frente para revelar que eles vão anunciar as atribuições do dormitório. Zack fica chocado ao ouvir isso, pois ele pensou que todos iriam para o mesmo lugar. Langus então decide explicar para ele, já que ele não sabe de nada. Ele diz que a academia tem 4 dormitórios. Os alunos são designados para um dos 4 dormitórios, que são os dormitórios leste, oeste, norte e sul. Momentaneamente, Zack ouve seu nome e se levanta para sair. Ele diz ao seu novo amigo para se cuidar, e os dois trocam gentilezas antes de ele sair. Zack foi designado para o dormitório leste da academia e está surpreso ao ver o quanto as coisas mudaram em mais de 1000 anos. Ele segue as instruções escritas na nota em sua mão para chegar ao seu quarto. Ele está preocupado que seu colega de quarto fique bravo por ele estar chegando tarde, e tudo isso aconteceu porque ele se perdeu. Ele finalmente chega à porta e, com todo o entusiasmo, abre a porta para anunciar sua chegada e cumprimentar seu novo colega de quarto. No entanto, o entusiasmo e a empolgação desaparecem quando ele vê quem é seu colega de quarto. Zack não consegue acreditar que seu colega de quarto é ninguém menos que Langus. E quando ele vê o garoto, ele apenas assume que tem uma conexão inexplicável com ele.
Langus sorri enquanto concorda com ele e também menciona o fato de que já estava se sentindo sozinho. Zack então pergunta a Langus se não há nenhum plano para o dia, e ele diz que não há nenhum. Como a sessão de treinamento começará no dia seguinte, eles foram instruídos a descansar. Zack não faz ideia disso, pois não prestou atenção durante toda a sessão de orientação. Ele parece animado ao admitir isso, mas Langus não acha que seja algo de que ele deva se orgulhar. Langus decide seguir em frente com toda a sessão de sermão e sugere que eles durmam um pouco, já que treinarão no dia seguinte. Aparentemente, Zack estava inicialmente planejando abandonar a escola e apenas partir em uma aventura, mas as novas coisas que viu desde que chegou à escola o interessaram. Ele decidiu ficar com a casa só um pouco se isso ajudar a aprender mais sobre o mundo depois de 1 milênio. Um mês depois, as crianças estão passando por um treinamento intensivo sob o comando de seu tutor. Eles estão sendo ensinados a dominar o sopro do dragão, que foi feito pelo 15º chefe da casa Eldragon. O tutor diz a eles que eles precisam dominar a técnica para que possam usá-la em qualquer situação. O tutor se move mantendo um olho nas crianças. Ele percebe que alguns deles dominaram, e uma delas é Laika, a filha do chefe da casa. Aparentemente, ela já é habilidosa o suficiente para ser classificada como uma segunda estrela. No entanto, ele está mais interessado em Zack. Enquanto todos os outros estão lutando, Zack está carregando uma pedra na cabeça enquanto segura 2 halteres que também têm pequenas pedras. O tutor começa a se aproximar do fato de que Zack herdou o poder do chefe. No entanto, ele se pergunta como ele é capaz de dominar tudo, já que não teve nenhum professor que pudesse tê-lo ensinado. O professor só pode se perguntar, mas não conseguiu chegar a uma conclusão. Por outro lado, Zack está pensando sobre como a técnica de respiração, o sopro do Rei Dragão que ele inventou, foi modificada e transmitida como sopro do dragão. Aparentemente, as técnicas de respiração são maneiras de atrair éter do ar para o corpo e passá-lo, o que acaba ajudando a aumentar o éter. No entanto, o nível ideal depende da habilidade e criatividade do usuário. Esta é a razão pela qual cada casa nobre refina seu próprio estilo e mantém a técnica finalizada segura. Zack admite que a técnica é segura e fácil de aprender, mas acredita que é totalmente inútil se ele só puder usá-la quando estiver parado. Basicamente, sua técnica original permite que ele use éter enquanto se move. Os efeitos da técnica são enormes, mas apenas alguns herdaram por causa de sua dificuldade. Zack simplificou naquela época para que qualquer um pudesse usá-la a fim de fortalecer o clã, mas ele nunca pensou que evoluiria e estaria por perto por mais 1000 anos. Zack está impressionado com isso e acredita que pode haver outras técnicas de artes marciais que também mudaram com o tempo. Após a sessão de treinamento, as crianças vão para o refeitório comer. Enquanto todos estão lutando para comer devido ao cansaço, Zack está mastigando sua comida sem se importar com o mundo. Ele percebe que Langus está com aparência exausta e o incentiva a comer sua comida porque ele não será capaz de se mover de forma otimizada se ficar sem energia. Langus é forçado a perguntar a Zack como ele está tão cheio de energia quando todos os outros estão exaustos. Zack despreza Langus, dizendo que ele é apenas um fraco. Ele o incentiva a comer mais e treinar mais. Enquanto dá uma bronca em Langus, Zack percebe que algumas das crianças que são bem treinadas estão realmente comendo sua comida. Nesse momento, Zack é abordado por Laika e, como Zack não a conhece, ele pergunta diretamente quem ela é. Langus quase engasga com a comida quando ouve isso e rapidamente se move para Zack para sussurrar em seu ouvido. Ele diz a ele que Laika é a filha do chefe, mas Zack inocentemente diz a Lange que não tinha ideia. Lange está quase morrendo de pressão enquanto diz a Zack que eles nem deveriam estar falando com Laika. Zack apenas olha para ele como um tolo enquanto diz a ele que ele também é filho do chefe, embora seja um filho ilegítimo. Langus e Laika ficam chocados quando ouvem isso, e Laika pergunta a ele se ele está dizendo a verdade. Zack responde calmamente que não tem motivos para mentir. Laika então pergunta a ele como ele foi capaz de ficar forte o suficiente para quebrar uma pedra de regeneração com as próprias mãos. Laika está genuinamente interessada, mas Zack apenas responde que foi capaz de fazer isso porque é um cara legal. Zack percebe que Langus está totalmente fora de sua zona e o chama de volta, dizendo-lhe para comer sua comida. Laika então se aproxima de Zack perguntando a ele se ele gostaria de se juntar a ela. Zack está confuso com o que ela quer dizer, e Laika diz isso claramente, incitando Zack a se tornar seu subordinado. Laika diz a Zack que ela vai se tornar sua apoiadora, já que ele é um filho ilegítimo, e ele obviamente quereria aliados. Laika quer que Zack a ajude a se tornar a próxima chefe usando seu poder, e ela promete recompensá-lo generosamente quando se tornar chefe da família. Ela fala docemente isso, mas Zack calmamente diz a ela que não está interessado na oferta. Quando Laika ouve isso, ela assume que Zack também está querendo se tornar o chefe da família, e é por isso que ele está rejeitando a proposta.
Enquanto ela está ocupada cuspindo seu lixo, Zack está observando-a, e ele vê que ela já está prestes a se tornar 2 estrelas, e ele considera isso algo impressionante para a sua idade. Zack finalmente abre a boca para dizer à garota que ela é livre para fazer o que quiser, porque ele não está interessado em nada que diga respeito à família. Laika fica chocada ao ouvir isso, e ela fica mais persistente ao perguntar a Zack o que ele realmente quer. Zack está irritado, e ele irritadamente esfaqueia a mesa com sua faca de mesa enquanto libera uma quantidade assustadora de pressão de seu corpo para dizer a Laika que ele não tem interesse em servir a ninguém. Zack diz que quer ficar sozinho porque é obviamente o mais forte. Laika pode sentir a pressão de Zack, deixando-a totalmente chocada. Ela não consegue acreditar que a aura de Zack está realmente assustando-a. Zack continua mastigando sua comida enquanto Langus tenta acalmar a situação. Laika então perde a paciência e desafia Zack para um duelo. Zack fica surpreso com isso, mas não é de se esquivar de um desafio. Em pouco tempo, a notícia sobre o duelo se espalhou entre os alunos de que Laika está tendo um duelo nos campos de treinamento. Os alunos correm para assistir ao duelo e, enquanto Langus está surtando, Zack está agindo de forma muito casual. Langus tenta lembrar a Zack que ele está prestes a lutar contra Laika, mas Zack simplesmente responde que não tem ideia de quem ela é. Zack então percebe que Langus também está agindo formalmente e pergunta a ele por que isso. Bem, gênio, isso é porque você é filho do chefe, diz Langus. Zack então pergunta a Langus o que é que ele quer dele. Zack tenta explicar a situação para ele. Ele diz que Laika é filha de Bowser e também tem sangue Tifona, que é basicamente uma das 4 grandes casas que apoiam Eldragon. Lange diz que Laika é uma gênia porque conseguiu dominar todas as formas de esgrima que vêm da casa Tifona. Zack fica ali casualmente enquanto diz a Lange que a única coisa de que está ciente é o fato de ela ser filha de Bowser. Zack começa a rir, dizendo que não saber realmente adiciona mais tempero a tudo. Ele considera isso uma reviravolta emocionante, enquanto Langus o repreende dizendo que não há como ele vencer Laika. Langus pergunta por que ele aceitou o desafio em primeiro lugar, e Zack diz que é óbvio que se espera que ele aceite se for desafiado para um duelo. Além disso, Zack encara Laika e conclui que ela parece mais preparada para o duelo. Laika então grita com Zack para parar de tagarelar enquanto encara com a espada fincada no chão como uma guerreira de verdade e pergunta a Zack se ele está pronto para aprender boas maneiras. Como os dois estão prontos para lutar, Langus deixa a arena para eles. Langus pede a Zack para ter cuidado enquanto foge. Agora que estão sozinhos, Zack pergunta a Laika por que ela está tão obcecada em lutar com ele. Laika responde que pretende ser a próxima chefe da casa e reivindicar o tal assento. Ela quer derrotar Zack e fazê-lo servi-la. Zack fica chocado ao ouvir isso e começa a se perguntar o que tudo isso tem a ver com ele. Laika está surpresa que Zack esteja agindo com tanta indiferença e pergunta se ele não sabe a verdade sobre sua família porque é um filho ilegítimo. Zack está prestes a dizer a Laika que sabe quando ela o interrompe. Laika explica que, incluindo Zack, existem 5 herdeiros competindo para ser o próximo chefe. Zack é o único que não carrega sangue de uma das 4 grandes casas de Eldragon. O ponto principal é que qualquer casa que produz o chefe, o que significa que todos estão se esforçando para ser os melhores da academia. E para lutar contra seus irmãos, Laika diz que precisa de mais aliados. Toda a explicação deixa Zack totalmente confuso, mas ele consegue entender o ponto. Laika o avisa que está lutando para garantir seu lugar e, sem perder mais tempo, ela avança em direção a Zack. Ela está determinada a derrotar Zack. Com sua espada, tenta acertar Zack, mas ele de repente recua. Zack desvia do golpe, mas o golpe da espada deixa o chão em pedaços. Laika não está pronta para desistir enquanto se levanta novamente para atacar Zack. Ela balança sua espada freneticamente com grande poder, deixando os espectadores totalmente maravilhados. Eles elogiam Laika por ser tão boa com a espada, mesmo que seja apenas uma espada de treinamento. Como se pudesse ouvir os espectadores torcendo por ela, ela aumenta a intensidade do ataque a Zack. No entanto, Zack simplesmente salta pela arena, desviando de todos os seus golpes. Os espectadores, por outro lado, ficam impressionados com quão poderosa Laika é, já que ela é filha do chefe da família. Eles estão confiantes de que Laika terminará a partida a tempo. Sem que eles saibam, Laika já está ficando frustrada porque tudo que Zack faz é pular para desviar de seus golpes. Zack faz pouco ou nenhum esforço para desviar dos ataques de Laika, forçando-a a questionar sua incapacidade de acertar um golpe. Zack elogia Laika por ser realmente rápida, e o tipo de técnica que ela está usando também parece ser ótima. Zack até acrescenta que ela está se saindo melhor do que os guerreiros regulares de 1 estrela. Laika fica furiosa e grita com Zack, dizendo para ele lutar em vez de apenas falar. Já que é isso que Laika quer, Zack decide dar a ela uma amostra de sua força. Zack facilmente desvia do golpe dela antes de socá-la no peito.
O soco envia uma onda destrutiva através de seu corpo, fazendo com que ela tussa sangue. Laika cai de joelhos de dor, deixando os outros alunos chocados. Com dor, Laika olha para cima e pergunta a Zack por que ela não consegue acertá-lo quando deveria ser muito melhor do que ele. Zack admite que ela é mais rápida do que a maioria das estrelas que ele conheceu, mas ele avisa que ela ainda não passa de uma guerreira de uma estrela. Laika então discute, lembrando Zack que ele também é uma estrela. Zack explica que pode facilmente ler seus movimentos graças à maneira como ela respira, ao tremor de seus músculos e até mesmo ao movimento de seus olhos. Além disso, ele tem muito mais experiência do que ela. Zack explica isso de uma forma tão arrogante que força Laika a se levantar novamente. Ela corre em direção a Zack novamente com sua espada na mão, pronta para arrancar sua cabeça. Mas mesmo com ataques surpresas, Zack ainda desvia saltando acrobaticamente para trás. Isso deixa Laika claramente aberta ao ataque de Zack, e Zack a pune socando-a direto na parede distante. Ela bate na parede e deixa uma enorme nuvem de poeira cobrindo a área. Os espectadores ficam chocados quando veem isso e se perguntam se Laika realmente perdeu. Langus fica animado quando vê isso e volta correndo para a arena, dizendo a Zack o quão incrível ele é. No entanto, Zack diz a Langus que a luta ainda não acabou. Zack está impressionado que Laika seja realmente capaz de suportar seu golpe. Quando a poeira baixa, Laika é vista lutando para sair de seus joelhos com um corpo maltratado, mas ela não está pronta para desistir. Langus tenta dizer a ela para parar porque ela pode acabar pior. Zack então diz a Langus para recuar porque as coisas estão prestes a ficar mais sérias. E se ele se machucar, ele não será responsável por isso. Zack já havia suspeitado, e agora ele confirma que Laika atingiu 2 estrelas. Laika se levanta e uma aura flamejante gira ao redor dela. Os espectadores imediatamente percebem que Laika atingiu 2 estrelas. O reino de 2 estrelas é aquele onde o portador pode projetar o verdadeiro poder da fonte fora do corpo para artes marciais. A projeção é basicamente o que é conhecido como aura. Laika parece mais forte e agradece a Zack por tê-la motivado a atingir 2 estrelas. Enfurecida, ela corre em direção a Zack, pronta para derrubá-lo. Sua espada segue um rastro dourado de aura, e Zack admite que ela ficou mais forte e mais rápida. Zack continua a brincar com ela até que ele avalia mal a força dela e acaba sendo cortado no rosto. Laika percebe que ele está maravilhado e usa isso para se gabar da força de uma estrela dupla. Ela garante a Zack que ele está prestes a enfrentar as verdadeiras artes da grande espada do espírito do trovão. Zack, por outro lado, está animado porque finalmente terá a chance de testemunhar algo que não viu no passado. Ele está absolutamente animado para ver o que Laika tem reservado para ele. Laika então ativa sua técnica de flash de trovão que atinge Zack antes que ele pudesse se mover, deixando-o totalmente chocado e com dúvidas sobre como Laika é capaz de empunhar raios. Zack admite que Laika é meio insana, mas Laika não vê nenhum tipo de arrependimento vindo dele porque ele está sorrindo. Laika ativa furiosamente outra técnica, atingindo Zack, deixando-o chegar à conclusão de que o que Laika está fazendo é demais para ele. Ele sabe que seu corpo não pode aguentar o que Laika está fazendo com ele ainda. Enquanto ele ainda está tentando coletar informações sobre seu status atual, os espectadores estão todos maravilhados. Eles nunca esperavam que alguém que é um guerreiro de uma estrela ficasse de igual para igual com Laika. Zack descobre que os movimentos de Laika não mudaram muito, mas sua atualização para 2 estrelas deu a ela um poder explosivo repentino. Zack é forçado a admitir que Laika está indo muito bem. Além do fato de que ser coberto de raios da maneira como ela está fazendo era basicamente impossível há 1000 anos. Com a forma como ela está se movendo, Zack percebe que poderia acertar um contra-ataque, mas está curioso para ver todo o poder dela. Então ele está pronto para levar os golpes até lá. Laika está irritada porque Zack ainda tem a audácia de estar sorrindo mesmo estando em uma situação tão ruim. Ela conclui que Zack está cheio de confiança e decide que vai tirar essa confiança dele. Ela avança em direção a ele com uma técnica ainda mais mortal e rápida que Zack não conseguiu desviar. Zack observa o ataque atingi-lo, e ele é arremessado contra a parede, deixando uma explosão alta que deixa todos preocupados com seu bem-estar. A poeira se dissipa, e Zack ainda está de pé com um sorriso no rosto. Isso a irrita novamente, e ela o atinge com outro raio para colocá-lo de joelhos. Langus vem correndo, dizendo a Laika para parar o ataque, mas Laika se recusa, respondendo que Zack está de pé. Laika afirma que não pode parar porque isso só esmagaria seu orgulho. Laika promete pegar leve com Zack se ele se render e jurar lealdade a ela. No entanto, Zack permanece mudo, e Laika pode ver claramente que, embora ele não seja um filho legítimo, seu orgulho como um Eldragon permanece nele. Como ele está agindo todo pomposo, Laika decide que vai usar tudo o que tem para terminar a luta. Ela ativa as artes da grande espada do espírito do trovão, o trovão celestial, e ela o atinge com isso.
Zack não consegue se mover de onde está, e ele recebeu toda a força do ataque. Seu corpo é atingido com tanta eletricidade que ele grita de dor. Assim que o ataque termina, Zack cai no chão destruído, sem responder. Laika finalmente empurra sua espada no chão, acreditando que a luta acabou. Para sua maior surpresa, ela ouve a voz de Zack atrás dela, dizendo que finalmente entende como as coisas funcionam. Laika se vira e, para aumentar a surpresa, o corpo de Zack agora está brilhando, apontando o fato de que ele agora pode usar eletricidade. Isso a choca e também a deixa perguntando por que Zack pode usar eletricidade. Zack também está chocado porque não sabia que era isso que eles chamavam de eletricidade. Ele caminha em direção a Laika com orgulho, dizendo a ela que realmente não tem ideia de como é capaz de fazer isso. No entanto, ele estava intencionalmente se deixando ser atingido para poder estudar o poder de Laika. E antes que percebesse, ele já conseguia usá-lo. Mesmo com sua explicação, Laika ainda está totalmente confusa porque o que Zack diz deveria ser impossível. Tudo que Zack sabe é que, enquanto Laika o atingia com seus ataques, ele estava constantemente usando a respiração de seu rei dragão, e a energia do raio acabou reagindo à respiração de seu rei. Isso acabou acumulando raios dentro dele. Em pouco tempo, ele se viu controlando raios. Zack diz a Laika que pode não saber todos os detalhes, mas percebe que Laika tem um corpo raro, já que a grande arte da espada é uma técnica familiar. Zack decide presumir que todo o clã dela tem a mesma constituição que ela, e ele também aprendeu uma grande lição de que o próprio poder da fonte pode ser fundido com raios. Zack então acrescenta que é tudo graças a Laika que ele conseguiu se tornar 2 estrelas. Com isso, Zack diz confiantemente a ela que a luta ainda não acabou. Laika balança sua espada para ele com raiva, mas Zack apenas sorri e ativa seus poderes de raio. Zack então pula tão rápido que não consegue controlar seu corpo. Como seu poder de fonte foi infundido com as propriedades do raio, todos os seus músculos e nervos são estimulados, dando-lhe mais força. Zack considera isso uma característica especial e conclui que vai pegar o jeito disso em pouco tempo. Enquanto isso, Lagnus só consegue observar dos lados enquanto os dois lutam um contra o outro, e ele mal está acompanhando. Lagnus logo percebe que Zack já está desviando dos golpes de Laika com bastante facilidade. Laika está frustrada com toda a situação, deixando-a perguntar a Zack se ele está tentando zombar dela, mas ele diz que não, dizendo a ela que realmente a vê como uma ameaça real. Laika balança sua espada a uma grande distância apenas para tentar pegá-lo desprevenido, mas ele ainda desvia do golpe, e ele decide que é hora de terminar a batalha. Zack menciona que para terminar a batalha, ele vai criar uma nova técnica, mesmo que tenha muito tempo que ele não faz isso. Laika fica confusa quando Zack diz isso, e Zack a informa que é exatamente como ela ouviu. Ele vai criar uma nova técnica ou uma forma especial, para simplificar. Isso choca Laika, deixando-a questionar se Zack foi treinado em artes de combate secretas, mas ela não consegue imaginar de qual casa se trata. Zack percebe que ela está completamente perdida em seus pensamentos, e ele aproveita a oportunidade para avançar em direção a ela em grande velocidade. Zack a atinge com sua mais nova técnica, as artes de matar dragões, tempestade de trovões. Com uma poderosa combinação de raios, Laika cai de joelhos, e Zack sorri, dizendo que a luta acabou. Laika está tão danificada que não consegue nem ficar de joelhos e acaba caindo no chão com dor. Laika rasteja em direção à sua espada porque não consegue acreditar que acabou de perder e está mirando em superar seus irmãos para se tornar a próxima chefe da casa. Enquanto ela está ocupada se repreendendo, Zack se aproxima dela, dizendo a ela que ela era realmente forte porque proporcionou a ele uma luta muito difícil. Zack menciona que gosta de aprender coisas novas e não considera o tempo da batalha um desperdício. Com um sorriso no rosto, ele pergunta a Laika se eles terão outra chance de duelar novamente. Na verdade, ele quer que eles ainda se envolvam em outro duelo no futuro. Mas enquanto diz isso, Laika está apenas olhando com horror e choque. Algumas horas depois, o pai de Laika, Bauza, é visto em uma masmorra eliminando monstros como se não fossem nada. Apenas a primeira forma de suas artes de combate de dragão é suficiente para eliminar uma horda inteira de monstros sem estresse. Ele está fazendo suas coisas quando um mensageiro entra na masmorra para lhe contar sobre o último relatório sobre sua filha. Ele informa a Bauza que sua filha, Laika, avançou para 2 estrelas, mas Bauza não se comove com isso. O cara tenta dizer a Bauza que o avanço de Laika é um feito realmente grande para a idade dela porque, como as coisas estão, ela pode atingir 5 estrelas antes de se formar. Bauza então esclarece dizendo que talento não é nada a menos que seja colocado em uso. Ele exorta o cara a voltar com mais notícias quando ela finalmente tiver usado seu novo poder. Naquele momento, o cara diz a Bauza que Laika acabou de perder uma luta, e Bauza assume que ela lutou contra um veterano. No entanto, o mensageiro diz a ele que a pessoa que derrotou o Laika foi seu filho ilegítimo, Zack.
Bowser se lembra de Zack por causa da mulher que o gerou. Bowser admite que a mãe de Zack realmente tinha talento, mas ele sabe que sua mãe já estava morta há muito tempo antes de ele nascer. Isso o deixa imaginando como ele foi capaz de adquirir as habilidades que usou para derrotar uma Duas Estrelas. O mensageiro então menciona que o belo de toda a situação é que Zack chegou a Duas Estrelas sozinho. Ele não teve ninguém o orientando, mas continuou avançando. Ao ouvir isso, Bowser decide que é hora de começar o primeiro julgamento. O cara fica chocado ao ouvir isso e tenta lembrar Bowser de que é muito cedo, mas Bowser não se importa. Ele diz que a morte chega a todos igualmente, e apenas os fortes têm permissão para sobreviver. Bowser diz que qualquer um que não seja capaz de sobreviver ao primeiro julgamento é um lixo absoluto e não merece futuro. O oficial não tem escolha a não ser seguir a ordem de seu chefe. Bowser adiciona ordens mais chocantes ao que está distribuindo, dizendo ao oficial para convocar Freya. Ele é forçado a perguntar novamente, e Bowser confirma isso, dizendo que quer que Freya seja a pessoa a supervisionar o julgamento, já que Zack é um garoto interessante. O oficial reconhece a ordem e vai embora. Mas ao fazer isso, Bowser finalmente mostra sua empolgação para ver o que Zack tem reservado para ele. Mais tarde, Zack e os outros alunos estão no campo de treinamento seguindo as instruções do professor. No entanto, Zack está fazendo suas próprias coisas carregando pedras 5 vezes o seu tamanho. Ele está ocupado trabalhando em sua técnica de respiração enquanto as outras crianças estão praticando a respiração do dragão. Ele acha a técnica de respiração que está aprendendo simples, e espera que até crianças consigam aprendê-la. Langus logo nota a diferença no regime de treinamento de Zack e pergunta se ele não está interessado em treinar com eles. Zack diz que não entende onde ele quer chegar, e Langus menciona o treinamento de artes de combate do dragão. Zack então responde calmamente que já aprendeu, chocando Langus. Langus discute com ele porque eles acabaram de ensinar isso, e não tem como ele já ter dominado. Zack então decide dar algumas lições sobre seu fluxo e como ele está desequilibrado. Zack solta a pedra pesada que está carregando na cabeça e diz para Langus se virar. Langus faz isso, e Zack o atinge por trás, passando uma energia etérea muito boa para ele. Zack diz a Langus que o que ele está sentindo é a rota de canalização adequada. Langus sente a diferença imediatamente, e agradece a Zack pela ajuda. É quando finalmente cai a ficha de Langus de que Zack realmente dominou, mas Zack está irritado que Langus sequer duvidou dele. Langus rapidamente limpa o ar, dizendo a Zack que ele o está entendendo mal. Langus menciona que nunca foi ensinado por ninguém além de seu pai, e é por isso que sempre teve que se esforçar. No entanto, Zack já é forte o suficiente para derrotar Laika sozinho. Langus assume que as artes de combate do dragão são simples e chatas para Zack, mas Zack diz que não é o caso. Zack menciona que a estabilidade é realmente impressionante. Basicamente, as artes de combate do dragão foram criticadas por seus filhos que alegavam que era muito complexo e difícil. Mesmo sendo complexo, é uma arte de combate de poder esmagador que tem várias formas de luta incorporadas. Além disso, Zack acabou de ganhar uma nova forma, graças à sua luta com Laika. Acontece que a técnica que ele usou para derrotar o dragão é a forma final, e Zack está curioso para ver como a técnica foi refinada ao longo dos anos. Zack então decide que é hora de voltar ao treinamento físico, já que não há mais nada para aprender com as artes de combate do dragão. De repente, Langus atinge Zack com um pedido estranho, perguntando se ele lhe daria a honra de treiná-lo. Langus fala sobre seu desejo de ficar realmente forte, mesmo que seja bem difícil. Surpreendentemente, Zack diz a ele que ele está dentro porque ele vê Langus como alguém que é ensinável. Langus ainda está celebrando sua vitória quando uma voz familiar aparece por trás, pedindo a Zack para treiná-la também. A voz não é outra senão Laika, e mesmo que ela seja tímida sobre isso, ela não pode deixar de admitir o fato de que Zack é impressionante o suficiente para tê-la derrotado. Laika fala sobre o quão bom Zack é, e ela admite que seu orgulho foi destruído durante a partida. Zack fica chocado com o pedido repentino, e Laika acrescenta que também quer ficar mais forte para poder superar seus irmãos e até mesmo o próprio Zack. Laika joga completamente fora seu ego, e ela implora Zack para ensiná-la a ser mais forte. Mas Zack leva um momento para pensar sobre sua resposta, deixando Laika em estado de pânico. Laika fica impressionada quando percebe que Zack está pronto para treiná-la, já que ele também tem direito ao título de chefe. Zack garante a Laika que ele não se importa de treiná-la, mas ele está preocupado que ela não esteja curada de sua última luta. Laika então revela que ela usou uma poção de cura, e é por isso que ela está bem. Zack fica impressionado com as coisas ridículas que a poção pode fazer. Langus então diz que Laika também é impressionante, além do fato de que ela usou uma poção de cura. Zack concorda, dizendo que agora vivemos em uma era onde tudo é possível. Laika também confessa, dizendo que sem a poção, ela teria ficado acamada por um mês inteiro.
Ela então pergunta a Zack novamente se ele está pronto para treiná-la, e Zack garante a ela que ele não é de recusar um jovem talento ansioso. Langus e Laika ficam chocados com sua escolha de palavras, já que ele também é jovem como eles. Zack nervosamente passa pelo assunto para evitar mais questionamentos dos dois. Zack então pergunta a Laika se ela tem certeza sobre receber treinamento dele, porque ele é quem a espancou em primeiro lugar. Laika responde que não se importa porque não está em posição de se preocupar com status ou orgulho. Ela está pronta para fazer o que for preciso para ficar mais forte e reivindicar a posição de chefe para si mesma. Zack então pergunta a ela por que ela é tão obcecada em ser a chefe da família, porque esta era a mesma coisa que ela estava gritando quando eles lutaram. Laika então confessa que o fracasso em se tornar a chefe da família significa que o único caminho para ela é o casamento. E falando sobre casamento, vai ser um político, o que é bem óbvio. Ela vai acabar se casando com um de seus primos ou um cara que ela nunca sequer conheceu em sua vida. Zack fica chocado ao ouvir isso, e Laika explica que a linhagem de sangue de Eldragão é valiosa, especialmente para as 4 grandes casas. Ela diz que a verdadeira fonte de seu poder é bem única, e é por isso que eles vão usar as damas da maneira que quiserem. Zack explode de raiva quando ouve isso porque nunca acreditou que a família trataria um ser humano como matriz. Zack jura que ele será quem vai acabar com a cultura e tradição do lixo. De repente, o instrutor chama a atenção dos alunos para o fato de que há um novo instrutor na cidade. Ele diz a eles que a referida instrutora veio mesmo estando muito ocupada. A ruiva aparece do nada e tenta agarrar Laika pela orelha, mas seus reflexos entram em ação, e ela se move para trás antes que ela possa tocá-la. A senhora elogia os reflexos de Laika dizendo que eles são bem afiados. Langus, por outro lado, está tremendo de medo, e ele agarra Zack porque ele nem conseguia senti-la. Os instrutores finalmente apresentam a misteriosa senhora parada na frente deles como Freya. Freya é um membro do corpo de dragão negro, e ela sorri, dizendo que é um prazer conhecer os alunos. Freya percebe que Zack não está surpreso, e ela menciona isso. Zack destrói o ego dela, dizendo que não há nada para se surpreender. No entanto, Zack sorri, dizendo a Freya que ela tem uma habilidade intrigante. Freya finalmente entende por que o chefe da família está preocupado. Por outro lado, Zack está mais interessado nas artes marciais de Freya do que em sua habilidade de ocultação irritante. Zack nota o fluxo de poder em suas pernas e percebe que ele nunca viu nada parecido antes. Zack já está ansioso para se dar bem com Freya porque ela parece ser realmente interessante. Freya então se junta aos outros instrutores para dizer aos alunos para se comportarem da melhor maneira possível. O instrutor-chefe também menciona que Freya é um dragão de 6 estrelas, e ele insta os alunos a prestarem atenção. Os outros alunos estão tremendo e tremendo com o incrível poder de Freya, ao contrário de Zack, que realmente não se importa. Os alunos perguntam a Freya se ela vai ensiná-los suas habilidades, e ela diz que sim, mas diz a eles que eles terão que passar no teste dela primeiro. Os alunos entram em pânico quando aprendem que há um teste envolvido, mas Freya garante a eles que é fácil. Ela traz um orbe de cristal, e ela diz a eles que eles têm que pegar o orbe e então passar um mês inteiro na montanha do dragão venenoso. Isso envia outra onda de pânico entre os alunos, mas Zack permanece calmo como de costume. Ele percebe que faz muito tempo desde que ouviu o nome. A Montanha do Dragão Venenoso é um lugar que abriga inúmeras feras venenosas. Até mesmo as plantas da ilha são tão perigosas que roçar em uma delas significa morte instantânea para uma pessoa comum. Zack lembra que costumava treinar lá em sua vida passada. Ele se pergunta se a montanha não é demais para as crianças. Freya revela que qualquer um que desaparecer ou quebrar seu orbe de cristal durante o teste é automaticamente desqualificado. Um dos alunos então pergunta o que acontecerá se eles falharem no teste, e Freya os informa que eles são automaticamente expulsos. Quanto ao veneno, ela diz a eles que eles podem controlar a respiração com a técnica de respiração do dragão. Ela garante a eles que ficarão bem, desde que mantenham seus orbes seguros. Lika protesta, dizendo que há monstros na montanha, e Freya responde friamente que cabe a eles matar os monstros. É basicamente um jogo para sobreviver por um mês ou morrer no processo. Os alunos começam a entrar em pânico, mas Freya os incentiva a se acalmarem porque ainda faltam 5 dias para o teste. No decorrer de 5 dias, espera-se que eles escolham e aprendam uma das artes marciais básicas da Casa Eldragon para ajudá-los a sobreviver na montanha. Ela garante a eles que, uma vez que tenham um estilo de luta, será fácil para eles sobreviver. No entanto, ela os avisa que não se responsabilizará por qualquer coisa que aconteça se eles não conseguirem dominar o estilo de luta em 5 dias. Um dos alunos pergunta se Freya intervirá e os ajudará se estiverem em perigo, mas ela lhes diz com toda a seriedade que eles estão por conta própria. Freya acredita que o teste é muito fácil e que eles devem ser capazes de concluí-lo sem muita dificuldade. Zack fica chocado com tudo que está ouvindo, deixando-o imaginando se a família realmente desceu pelo buraco do coelho.
Freya então o chama para começar a escolher qual manual eles querem. Langus está confuso sobre o que escolher, e Zack o incentiva a escolher o manual da lança. Ele o lembra que ele usou um durante o exame de admissão, e ao ouvir isso, Langus toma sua decisão. Zack também percebe que Laika está confusa sobre o que escolher, e ele diz a ela para escolher o manual do machado. Laika fica chocada e pergunta a Zack por que ela deveria escolher o manual do machado. Zack se afasta, dizendo a Laika que vai cobrir o que está faltando atualmente. Como este é o conselho de Zack para ela, ela decide seguir em frente. Depois que todos escolheram o que querem, Freya diz a eles para treinar nos próximos dias. Freya garante a eles que o não cumprimento disso significa nada além de morte certa. De repente, Freya adiciona mais uma regra para apimentar as coisas. Ela diz a eles que durante o teste, os alunos seniores do prédio interno tentarão roubar seus orbes de cristal. Os veteranos que se juntarão a eles têm apenas um trabalho, e é roubar seus orbes. Freya então tenta fazer as coisas fazerem sentido dizendo que há mais deles, então eles deveriam estar bem. Langus quase perde a sanidade quando percebe que estará lutando contra monstros e alunos mais velhos ao mesmo tempo. Laika admite que vai lutar contra os veteranos porque todos são 2 estrelas ou mais. Como ela vai lutar, ela acredita que a maioria dos alunos vai morrer durante o teste. Zack concorda com Laika, mas os incentiva a formar duplas ou trios se não conseguirem lidar com a situação sozinhos. Zack menciona que não há regra contra se unirem contra os veteranos, então eles deveriam estar bem. Langus então pergunta a Zack o que ele planeja fazer, e ele revela suas intenções de ir sozinho porque isso é mais divertido. Laika inicialmente quer protestar contra isso, mas de repente se lembra que Zack é aquele cara, e ele pode realmente ser capaz. Zack sorri enquanto se afasta, sugerindo que eles comam alguma comida. 5 dias depois, os alunos se reúnem na boca da montanha, e todos eles têm suas armas com eles. Freya também está presente, e ela adora as condições climáticas porque são perfeitas para o teste. Depois que ela termina de se gabar, ela declara o teste aberto. Como de costume, Langus está nervoso e se pergunta se está tudo bem em se juntar a Laika, já que ele não é de uma família nobre. Ele está duvidando de si mesmo quando ouve outro plebeu como ele. Celine mencionou que ela também está no grupo de Laika. Há também outro cara, Raymond, que se juntará ao grupo, e eles são todos plebeus. Laika então diz ao trio que ela não se importa com o status porque ela os convidou por causa de suas habilidades insanas. Langus está feliz por ter sido selecionado e garante a Laika que ele fará o seu melhor. Os outros 2 também garantem a ela que vão corresponder às suas expectativas deles. Quanto a Zack, ele mantém sua postura sobre ir sozinho. Zack então elogia a equipe de Laika, dizendo que eles são uma equipe forte. Zack pode ver através de seus talentos e percebe que ela reuniu os alunos mais capazes da classe. Ele está impressionado que ela tem um olhar atento para o talento. Zack garante a Magnus que ele não tem nada com que se preocupar porque sua equipe é praticamente imparável. Freya fica surpresa ao ver que os alunos escolheram se mover em grupos. Ela elogia essas táticas, já que a maioria deles nem sequer dominou totalmente suas armas. Depois que ela confirma que todos têm seus orbes de cristal, ela os lembra que seu trabalho é sobreviver por 1 mês enquanto mantém o orbe. Ela diz a eles que, desde que eles tenham o orbe no final do mês, eles passaram no teste. Ela então revela outro fato chocante dizendo que os orbes são idênticos. Isso basicamente significa que eles podem roubar os orbes uns dos outros. Freya diz a eles que no momento em que eles se instalarem na montanha, os veteranos se mudarão para tentar roubar seus orbes. Os veteranos criam uma sensação de pânico nas crianças dizendo que a maioria delas nem sequer alcançou uma estrela, o que significa que as coisas serão fáceis. Depois que Freya termina sua explicação, ela diz aos alunos para se mexerem. Enquanto eles correm para a floresta, Laika se vira para dizer a Zack que ele deve retornar vivo, e Zack diz a ela a mesma coisa também. Enquanto todos estão correndo para a floresta, Zack fica para trás, e Freya pergunta a ele se ele está indo ou não. Zack responde que não está nervoso como os outros. Depois que todos os outros correram à frente, Zack começa a passear pela floresta. Depois que eles se foram, o instrutor-chefe pergunta a Freya se ela acha que as crianças ficarão bem porque o exame parece ser demais para o estágio atual deles. O homem diz que eles são novos alunos que não sabem nada além do básico, mas suas habilidades de combate estão seriamente faltando. Freya então responde que tudo ficará bem. Ela admite que a montanha tem muitos monstros residindo lá, mas os monstros não são fortes de acordo com ela. Freya lembra ao instrutor que os alunos estão juntos, o que deve facilitar as coisas para eles. No entanto, há algo estranho que ela planeja liberar na floresta mais tarde. O instrutor ouve isso e pergunta a ela o que ela quis dizer, mas ela rapidamente passa por isso dizendo que não é nada. Freya então se vira para os veteranos, dizendo a eles para se mudarem também.
Os veteranos também correm parecendo todos animados e ansiosos para derrubar seus juniores. Freya sorri, dizendo que está ansiosa para ver quantos alunos vão sobreviver ao teste. Momentos depois, o veterano encontra Zack sozinho na floresta, e eles assumem que ele é uma presa fácil. Os veteranos imediatamente convergem para ele, e um deles atira uma flecha nele, mas ele facilmente a pega. Zack ri alto como um maníaco, dizendo aos veteranos que ele estava esperando por eles. O medo rasteja por seus corpos quando ouvem isso porque é a última coisa que esperam ouvir dele. Eles ainda estão tentando processar o que está acontecendo na frente deles quando Zack corre em direção a eles com um grande sorriso no rosto, parecendo um personagem aterrorizante direto de um filme de terror.